Agora a gente vai começar a fazer simulações de circuito de corrente alternada. Como tem vários conceitos aqui relacionados à corrente alternada, eu resolvi trazer praticamente aí uma revisão, porque muitos dos termos eu quero que vocês gravem, que eu vou trabalhar, eu quero que isso daí fique nítido para vocês, para não fazer confusão. Ainda mais que a gente está no ensino remoto. Se eu não falar isso, deixar isso bem claro, eu vejo que já no ensino presencial já causa muita confusão, então eu quero aqui fazer uma revisão. Aqui está uma imagem muito ruim, mas dá para ver a ideia. Até então a gente tinha feito o quê? Simulações de circuito CC. Circuito CC é a mesma coisa que corrente contínua. Desse aqui é Direct Current, que é a mesma coisa que CC. Então são circuitos aí de corrente contínua. Então, agora a gente vai começar a estudar circuitos de corrente alternada. Qual que é a diferença dos dois? Como eu falei aqui, não está muito bom, porque eu peguei uma GIF, mas aqui a ideia a gente consegue ver. No lado esquerdo aqui eu tenho um circuito de corrente contínua, que é o DC. Reparem, aqui vocês não vão conseguir enxergar, mas eu tenho um positivo e um negativo. E olha só, essas bolinhas é como se fosse a minha corrente. A corrente está indo circulando o quê? No sentido anti-horário. Então, ele está sempre circulando para o anti-horário. Então, ela está sempre na mesma direção. Ela não altera. Agora, meus circuitos de corrente alternada, que é o AC, né? Alternate Current, que é o circuito de corrente alternada. Reparem as bolinhas, o que acontece. Ora elas ficam aqui para a direita, ora elas ficam para a esquerda. Falando em sentido, né? Eu tenho hora no sentido anti-horário, hora no sentido horário. Então, elas ficam se movimentando dessa forma. Então, eu fico invertendo o sentido da minha corrente. Por isso que eu chamo de corrente alternada, porque eu estou alternando o sentido dela. Então, às vezes a gente trabalha lá com gráfico, com senoide, que eu vou mostrar, mas essa imagem aí eu acho que fica bem mais claro o que está acontecendo ali dentro. Então, às vezes, esse nível aí vocês às vezes esquecem disso. Comparando os dois tipos de circuitos, os circuitos CC eles são circuitos mais simples mesmo. Então, apesar, pode parecer complicado a análise de circuitos, mas se a gente comparar com os circuitos de corrente alternada, ele é bem mais simples. Não tem como comparar. Se a gente comparar lá, o valor ele não vai variar no decorrer do tempo. Os indutores eles vão se comportar como um curto-circuito. Capacitores eles vão se comportar como um circuito aberto. A dificuldade às vezes é fazer o quê? Uma análise com muitos nós, com muitas malhas. Isso que traz a dificuldade, ou seja, a dificuldade está na complexidade do circuito. Agora, em circuitos de corrente alternada, eu tenho várias particularidades ali. Isso é graças ao que o meu valor vai variar no decorrer do tempo. Então, isso vai me trazer uma análise um pouco, estou usando um eufemismo aí, né? Não é só um pouco, é bastante mais complicado aí, mas não é mais complicada a análise do circuito. Não, a gente vai ver que a gente tem forma de trabalhar, vocês já viram isso, né? Só estou fazendo uma revisão. Uma forma de trabalhar com o circuito com que ele fique mais simples a análise dele. A análise do circuito é igual ao do circuito CC, só que o que dificulta, o que atrapalha aqui são as variáveis que a gente vai usar, variáveis complexas, números complexos. Então isso que às vezes vocês se atrapalham, não só vocês, quando a gente começa a estudar, os números complexos realmente atrapalham bastante, dificultam a nossa análise. Mas as leis, todas que a gente estudou em CC, valem aqui para o circuito CA. Quando a gente transforma eles para impedância, que eu vou revisar aqui com vocês. Então, os indutores, os capacitores vão reagir de forma diferente. Então, mas vocês podem pensar, por que a gente utiliza o circuito CA, né?
Circuito CA, ele é o mais utilizado aí na geração, transmissão e distribuição de energia. Então, quase toda a sua totalidade é utilizado. Isso porque os motores, que grande parte da nossa carga são motores aí de corrente alternada. Poucos são os circuitos CC. Não só por isso, mas circuitos de corrente alternada tem várias outras vantagens ali, lá, principalmente anteriormente, quando foi estudado, tinha uso de transformadores, que faz com que eu tenha menos perdas, tem vários outros motivos ali, não foi só por causa de motores, não. Tem vários motivos lá que eu não sei se vocês estudam, mas se vocês não estudam, quem cursar engenharia vai acabar vendo isso uma hora, que aí vai ser uma análise mais profunda. Então, como que eu estudo aí um circuito de corrente alternada? Aqui tem um gráfico para a gente já começar a entender a diferença deles. Aqui está alternata, mas como se fosse alternada mesmo, não sei se está em outra língua que eu peguei, pode ser. Mas um circuito de corrente contínua, a tensão, corrente, ela não varia do seu valor em relação ao tempo, ou seja, ela tem um valor fixo. Já na minha corrente alternada, ora eu tenho ela positiva, ora negativa. No caso aqui de uma onda senoidal, eu tenho que é o formato de uma senoide. Poderia ser uma onda quadrada, ora ela valor positivo, ora negativo. Também é uma corrente alternada. O que mais a gente trabalha, o que mais vocês vão trabalhar, vai ser correntes alternadas senoidais, que vai ser o que a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina. Então, como é que é a simbologia de uma fonte CA senoidal? Ela tem lá uma bolinha, igual a gente estudava. Às vezes, antes era um risquinho, né? Eram 4 risquinhos mais ou menos, ou 2. Era um mais longo e outro mais curto, positivo e negativo. Aqui não, eu tenho uma bola com um símbolo de senoide ali no meio. Então, esse é o símbolo que a gente vai utilizar. Alguns colocam polaridade, mas sinceramente eu não vejo um motivo de colocar uma polaridade. Se ele é uma onda senoidal, ora ele é para cima, ora ele é para baixo. Isso é bom essas polaridades positivo e negativo, é mais em relação ao ângulo, é mais em relação a simuladores que a gente tem. Porque se você inverter o lado, vai inverter o ângulo, em vez de ser 0, vai ser menos 90. Então, mais questão de simuladores mesmo para entender. Só que se a gente for pegar só pela simbologia, sem as polaridades positivo e negativo, acredito eu que seja mais correta. Ou então, positivo e negativo não é muito necessário nesse caso. O que seria a tensão de uma fonte CA senoidal? Eu tenho aqui, ó, minha tensão, ela está em função do tempo, porque ela não varia de acordo com o tempo passa. Então eu tenho lá o valor máximo da minha onda, ou valor de pico, que é o V. Então, V é a tensão máxima ou valor de pico dessa minha onda. Seno, que é a minha função, né? Minha função senoidal. Ômega seria o quê? A frequência da minha fonte. Essa frequência, muitos de vocês confundem, esse ômega, ela é expressa em radianos por segundo. Muitas das vezes a gente vai trabalhar com uma frequência da fonte expressa em hertz. Como que eu faço a transformação dos dois, de hertz para radianos por segundo? Eu vou mostrar aqui. E esse T seria o quê? Um instante de tempo que eu estou analisando. Então, se eu plotar esse gráfico, ou seja, se eu fizer o desenho dele, ou seja, variar o meu T, o que eu vou ter? Se eu colocar meu T igual a 0, T igual a 1 segundo, 2 segundos, dependendo do meu período ali, ficar variando o valor de T, eu vou ter uma onda senoidal. Aqui vocês já estudaram matemática, vocês já estudaram em circuito 1, vou ter uma onda senoidal lá, é uma função senoidal. Então, eu vou ter lá meu valor de pico,
o valor máximo, que é esse daqui. Então, eu vou ter o máximo positivo e o máximo negativo. São iguais esses dois picos. Então, eu vou ter o pico positivo, pico negativo. Só que, nesse caso aqui, ó, se ele vale U, aqui vai valer menos U. Então, são só é invertido, mas o valor é o mesmo. O módulo dele é o mesmo. Então, eu vou ter lá, ele vou cruzar o zero, ou seja, eu vou aumentar a minha tensão, cheguei no pico, vou começar a diminuir, cheguei no zero, inverti o sentido da tensão, cheguei aqui, como ele está negativo, né? Cheguei no menor valor negativo, comecei a aumentar, cheguei no zero, inverti de novo. Então, vai ficar assim o tempo todo. Então, isso daqui é uma onda periódica, ou seja, isso aqui vai se repetir indefinidamente. Infinitamente isso aqui vai ficar repetindo. Então, eu tenho um período de repetição, ou seja, é onde a onda começa a se repetir, ou seja, aqui ó, eu não comecei com zero, comecei a subir, onde que está aqui? Esse ponto. Então, esse tempo que eu demorei daqui até onde ele começa a se repetir é o que a gente chama de período. O período está relacionado à frequência da minha fonte, que é 1 sobre F. Eu nem coloquei a fórmula aqui, mas depois eu falo para quem tiver curiosidade. Muitas das vezes a gente não trabalha com período, valor de período mesmo. Mas aqui depois eu até falo com vocês. Vamos ver alguns parâmetros importantes. Primeiro, frequência da minha fonte. Como eu falei, eu vou ter uma frequência de variação. Poderia ter colocado aqui, depois eu posso até colocar no slide. Frequência é o inverso do meu período, ou seja, 1 sobre T, esse T aqui que eu tenho, que é o período. Então, quanto maior a minha frequência, menor vai ser o meu período. Então, se a gente pensar aqui no Brasil, a frequência da nossa rede é de 60 Hz. Muitas das vezes vocês vão usar frequência igual a 60 Hz. Pode ser outros valores? Pode ser outros valores. Pode ser 100 Hz. Mas, se a gente pensar no sistema real, normalmente essa frequência é 60 Hz. Então, como eu falei aqui para vocês, para transformar Hz para radianos por segundo, eu uso o quê? Que é o meu ômega? 2π vezes a minha frequência em Hz. Vocês também estudaram lá valor eficaz. O que é o valor eficaz ou valor RMS? Essa fórmula aqui ela só vale para uma onda senoidal, que é o que a gente vai trabalhar, né? O valor eficaz, ele é o valor de pico que eu tenho dividido por meu raiz de 2. Por que eu trabalho com valor eficaz? Eu trabalho com valor eficaz, primeiro, por causa de potência, né? Vocês vão ver lá mais para frente, eu não sei se vocês já viram. Uma potência em circuito CA, a gente utiliza valores eficazes, mas se a gente pensar também, é uma outra forma da gente ver, porque essa minha tensão ela não varia de acordo com o tempo. Então, se meu multímetro, aqui já é um parênteses novamente, ele sempre vai medir o valor eficaz ou o valor RMS. Então, isso é importante vocês pensarem e saberem. Então, se eu colocasse o multímetro e ele ficasse variando lá o tempo todo, hora positivo, hora negativo, se ele ficasse só medindo a tensão instantânea, vamos pensar assim, eu não conseguiria ler o valor, ia ficar alterando o tempo todo. Então, eles escolheram colocar lá no meu multímetro o valor eficaz ou o valor RMS. Tem uma fórmula usando integral e tal, mas vocês não precisam saber disso. O importante é que vocês saberem que é o valor de pico dividido por raiz de 2. Então, eu tenho o valor RMS e tenho o valor também, um outro parâmetro, que é o valor de pico a pico. Que é o quê? A diferença entre valor positivo e negativo, que nada mais é que é 2 vezes o valor de pico. Então aqui no gráfico às vezes fica mais fácil de enxergar. O valor de pico eu tenho aqui, tá aqui o pico máximo positivo, né?
pico máximo negativo. Eu tenho o valor de pico a pico, que é essa diferença aqui. Eu tenho o valor RMS, que é o valor eficaz, que ele está representado aqui como se fosse uma tensão contínua. Então, aqui a gente já começa a ver uma forma de a gente analisar o circuito usando um paralelo com o circuito CC. Então, para a gente fazer esse circuito, análise de circuito CA, para facilitar a nossa vida, para a gente não ficar trabalhando com valores de seno e tal, para a gente não ficar trabalhando com vários outros elementos, como integral, diferencial, né? Integral e esqueci o outro lá. Enfim, esqueci o nome. Integral e outro elemento lá de cálculo, a gente utiliza o quê? Os fasores. O que seriam os fasores? Se a gente pensar uma notação que a gente pode usar da tensão, utilizando uma notação complexa, o que seria uma complexa? Um número complexo, que é o que? Raiz de menos 1. Ops, aqui eu errei. Não, é isso mesmo. Raiz de menos 1, onde I, né, é raiz de menos 1. Então eu tenho minha tensão em relação ao tempo, é V, que é o valor máximo que eu tinha, vezes E elevado a I elevado a ômega T. Isso eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, não sei se vocês viram isso, mas é minha constante de Euler, ou Euler, acho que é Euler mesmo, que é 2,71828. É um número que eu não consigo apresentar, ele não é um número inteiro. Então, eu tenho isso daí. I é o meu número imaginário, né, que a gente chama, que é a raiz de menos 1. Ômega é a frequência da minha fonte em radianos por segundo. Quem estudou viu que com essa notação eu poderia transformar isso para os meus fasores. O que são fasores? É uma representação em forma de fasor, né? Em forma de setas. Então, essas setas dentro de um círculo aqui que eu tenho. Então, reparem aqui, ó, tem uma gifzinha onde eu tenho minha tensão variando com o tempo e o meu fasor aqui, ó, que é essa minha seta, ele girando. Então, eles viram que se eu usar o fasor, eu não preciso ficar analisando isso em relação ao tempo, eu posso analisar os fasores. Então, se eu tirar uma foto, por exemplo, eu parei nesse instante agora, eu tirei uma foto ali, eu vou trabalhar com os fasores naquele momento. Então, eu tirei uma foto, eu vou ter, então, minha seta ali. Agora, uma seta, às vezes, não me diz muito. Só que se eu tivesse lá tensão, corrente, vários aqui, eu ia ver essa diferença entre os meus fasores. Eu não vou ficar repetindo isso, vocês já estudaram. E aqui tem uma análise um pouco mais complexa. Não dá tempo de eu ficar entrando em muito detalhe. Então, o fasor lá, minha representação da minha tensão em forma de fasor, seria o quê? V, seria V. Eu tenho lá o módulo. O que é o módulo do meu fasor? É o tamanho da minha seta, que seria esse A, e esse ângulo θ, que seria o quê? O ângulo de defasagem que é em relação ao meu eixo aqui real. Então, como eu estou trabalhando com números complexos, agora eu vou ter o meu eixo real e o meu eixo imaginário. Então, eu vou colocar isso em forma de gráfico. Então, eu vou ter uma seta ali, que seria o meu fasor, onde eu tenho a amplitude dele, que seria a minha tensão, e o ângulo que ele está de defasagem, que seria o ângulo θ. Então, para facilitar minha análise, eu tenho que transformar meus capacitores e indutores em forma de impedância. O meu resistor, ele não precisa fazer isso, que a impedância do resistor é a própria resistência dele. Eu não coloquei aqui, porque vocês já fazem isso naturalmente, mas o mais problemático aqui são as impedâncias do indutor e do capacitor. A impedância do indutor, o que ela
representa a impedância do indutor, ela é I, que é o meu número complexo, que é raiz de menos 1, vezes XL, que é a reatância da minha indutância, do meu indutor. Então, XL é a mesma coisa que ômega L. Lembrando que ômega é minha frequência da fonte. Então, vai ser I ômega L. Ômega é a mesma coisa que 2πf, então eu posso fazer esse cálculo aqui. Então, minha impedância do meu indutor ou é I ômega L ou é I 2πfL. Então, aqui eu transformei ele para impedância. Esse sinal, a unidade aqui, ela é ohms. Eu não coloquei, poderia ter colocado, mas aqui é ohms. Só que agora eu tenho um número complexo aqui. Eu tenho um número imaginário aqui na frente que transforma ele em número complexo. Eu tenho então, e como é que eu faço para calcular a impedância do meu capacitor de capacitância C? Aqui eu tenho meu capacitor, a impedância do meu capacitor é menos I XC. Então a mesma coisa que dividido por ômega C, menos, né? Tem um menos aqui, menos I dividido por ômega C, é a mesma coisa que menos I dividido por 2π FC. Ômega é 2πf. Então, assim, isso aqui também é em ohms. Então, reparem que aqui eu tenho um número complexo, aqui também, aqui é negativo, aqui é positivo. Então, se eu tiver indutores e capacitores nos meus circuitos, eu vou dificultar bastante, não bastante, mas eu vou ter uma complexidade a mais na análise dos meus circuitos. Então, só que essa dificuldade, ela é menor do que se eu trabalhasse com a forma senoidal, usando seno de ômega t. Pode ter certeza disso. Não foi à toa que usaram esse método. Então, se eu quiser trabalhar com um circuito de corrente alternada, vamos ver aqui, eu tenho um circuito de corrente alternada onde eu tenho uma fonte de pico de 14,142 de tensão de pico, 60 Hz. Daqui é o ângulo inicial dela, que está 0 graus. Onde eu tenho ali 10 ohms, minha resistência. Meu capacitor, ele tem 265 microfarads. Meu indutor tem 53,2 milihenries. Então eu tenho meu circuito com R, com C e com L, minha tensão. Repare que eu tenho capacitor e indutor. Se eu ficasse aqui usando 10 seno de 60 vezes 2π vezes T e fizesse meus cálculos por aqui, seria muito mais complicado. O que seria? Como que eu ia usar meus farads, meus milihenries? Eu teria muita dificuldade. Eu teria que usar aí técnicas de cálculo. Então, não vale a pena a gente usar. Eu posso transformar esse circuito através de impedâncias, ou seja, utilizando a frequência da minha fonte. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, meu circuito, minha fonte não vai ter mais frequência. Estou trabalhando agora, a gente chama de trabalhar no domínio da frequência. Vou transformar valor de pico para valor de RMS. Esse passo aqui não é 100% necessário, mas eu gosto de trabalhar assim. Dividir esse meu valor por raiz de 2. Então eu tenho lá meu valor em RMS, que é 10. Então vai ser 14,142 dividido por raiz de 2. Vai ser a mesma coisa que 10 volts. Esse valor é RMS. 10 ohms são os próprios 10 ohms, porque eu não alterno. Agora, meu capacitor, para calcular a impedância dele, eu vou fazer aquela fórmula anterior, que é I dividido por 2π FC. No caso do F, vai ser 60, o C vai ser 265 microfarads. Micro é 10 elevado a menos 6. Se eu fizer esse cálculo, eu não vou achar esse valor certinho, vai ser algo aproximado. Aproximei aqui para ficar mais fácil. Vai ficar igual a menos I 10 ohms. Deveria ter colocado ohms aqui. Tá? Então aqui
Esqueci de colocar o ohms, mas pense aqui que tem um ohms. Então, menos I, 10 ohms. Às vezes eu uso menos J também, tá? Menos J é a mesma coisa que menos I. Então, tem professor que usa J. Normalmente eu utilizo J, mas agora coloquei aqui I, não sei porquê, mas é o I, é J, mesma coisa que J. No caso do meu indutor, vai ser o que? Ômega L, que é 2π I vezes 2π F, que é 60, vezes L, que vai ser 53,2 milihenries. Se vocês fizerem esse cálculo, vai dar 19,999, algo do tipo, que vai ser igual a I20 ohms. Aqui também está faltando ohms. Então, aqui eu tenho positivo, aqui eu tenho negativo. Então, agora eu já tenho aqui minha tensão em volts e todos os meus elementos representados utilizando ohms. Então, agora eu posso fazer a mesma análise que eu fazia de circuito CC. O que seria minha corrente? Minha corrente seria minha tensão dividido pelo meu Z. Então, deveria ter colocado aqui uma outra coisa que eu gosto de colocar, eu não expliquei aqui antes. Esse pontinho é só para falar que eu estou trabalhando com fasor. Então, eu gosto de trabalhar com isso para não confundir. É 100% necessário? Não. Então, eu deveria ter colocado um ponto aqui no meu V. Que seria, então, a minha corrente que está passando no meu circuito? Que isso daqui é um circuito sério, então a corrente está passando, todos os elementos são iguais. Então, seria minha tensão da minha fonte, que seria 10 volts, aqui é fase zero, porque eu não tenho nada, dividido pela minha impedância total. Então, o que é minha impedância total? Seria 10 menos 10i ou i10 menos i20. Então, mais i20. Então, eu vou ter esse meu elemento. Fazendo essa minha conta, vai ser 10 dividido por 10 mais i10. Aqui, eu já começo a trabalhar com números complexos. Bom, vocês estudaram lá, com o Laércio, acho que com o Ângelo também, com outros professores, com o Rodrigo também agora. Não, Ângelo, acho que... Desculpa, vocês estão trabalhando com o Rodrigo agora, agora nesse ano, que são os números complexos. Eu posso representar eles de forma retangular, ou seja, que está 10 mais i10, que essa aqui é uma forma retangular do meu número complexo, ou eu posso trabalhar ele com uma forma angular. Se eu transformar isso para módulo e ângulo, eu vou ter a mesma coisa aqui, 14,142, fase 45 graus. Esses dois números são iguais, só que esse daqui está na forma retangular, essa está na forma angular. Aqui é retangular, aqui é angular. Então, para eu fazer divisão de números complexos, eu tenho que deixar os dois, tanto o numerador quanto o denominador, na forma angular. Se fosse multiplicação também. Então, como é que eu faço? Eu faço a divisão de módulos, eu faço 10 dividido por 14,142, que vai dar 0,707. E o meu ângulo aqui em cima é 0 graus, poderia ter colocado também. Então vai ser 0 menos, como é divisão, 0 menos 45 graus, que vai dizer menos 45 graus. Então, um detalhe, quando eu faço soma de números complexos, eu deixo eles na forma angular, na forma retangular, que fica mais fácil. Então, a tensão nos meus elementos, tensão no meu resistor vai ser o quê? O R vezes a corrente que está passando por ele. Que a corrente é o quê? Esse valor, então vai ser 10 vezes esse valor, vai ser 7,07. Ângulo, fase, Fase menos 45 graus. Reparem que o ângulo no meu resistor não mudou. Daqui que a gente chama que a tensão e a corrente no resistor, elas estão em fase. Agora vamos analisar a tensão no meu capacitor. Tensão no capacitor, eu posso calcular
que é a impedância do meu capacitor, vezes a minha corrente. O que é a impedância do meu capacitor? Menos I10, vezes o que? Minha corrente, que é aquele valor que eu tinha calculado aqui em cima. Então, se eu transformar, eu não coloquei esse passo, mas transformar menos I10 é a mesma coisa que 10 fase menos 90. Então, vai ser o que? 10 vezes esse valor vai dar 7,07. Então, vai ficar menos 90 mais menos 45 graus. Vai ser a mesma coisa que menos 135 graus. Agora, minha tensão no indutor vai ser o que? Aqui, se vocês repararem, no capacitor, né? Vamos olhar o capacitor. A gente fala que o capacitor, a corrente, ela está adiantada em relação à minha tensão. Porque aqui eu tenho ele na corrente. O ângulo da corrente é maior do que o ângulo do meu capacitor. Agora, a tensão no meu indutor vai ser ZL vezes I, vai ser o que? Mais I 20 vezes 0,707 e tal, o valor que a gente tinha calculado anteriormente. Aqui é a mesma coisa, que 20 faz 90. Então vai ser o que? 20 vezes esse valor vai dar 14,14. Então vai ficar 90 mais menos 45 graus, vai ser o que? 45 graus. Então, no caso aqui da tensão, a tensão ela está com um ângulo maior, então a tensão ela é adiantada em relação à minha corrente. Tá? Então, eu calculei aqui os meus fasores, só que eu não tenho o meu circuito de corrente alternada, ele está em função do tempo. Como é que eu transformo isso de novo no domínio do tempo? Eu vou pegar esse meu valor, multiplicar por raiz de 2, todos esses valores aqui ó, de módulo, eu vou multiplicar por raiz de 2, e o meu ângulo, como é que ele vai ficar lá? Ele vai ficar dessa forma. Então, a minha corrente que está passando pelo circuito seria o quê? 1, porque seria 0,707 vezes raiz de 2. Então, vai ser o quê? Vai ser aproximadamente 1, né? Seno de... O que é 377? Seria 2π vezes 60, que é 2πf, que é o ômega t. Então, vai dar 377t, que é a frequência da minha fonte, menos 45, porque aqui eu tenho menos 45. Meu VR, então, vai ser o quê? Meu VR vai ser 10, porque vai ser 7,07, vezes raiz de 2 vai dar 10. Eu tenho menos 45, aqui vai ser menos 45. Então, vai ser VC, vai ser 10 seno. Também vai ser 10, porque esse valor. Só que agora meu ângulo é menos 135. Então, vai estar ele aqui, menos 135. Vou ter aqui, ó, meu VL vai ser igual ao quê? 20 vezes seno de 377 mais 45. 20 porque agora é 14,14. Então, se eu multiplicar por raiz de 2 vai dar 20. E tenho aqui um ângulo de 45 graus. Então, essa daqui é uma revisão bem rápida aí de alguns conceitos que a gente faz para a gente entender as nossas simulações que a gente vai fazer, as coisas que eu vou pedir, os parâmetros que eu vou pedir. Sempre que vocês tiverem dúvida, o que é o valor RMS e tal, como é que eu faço o cálculo da minha impedância, dê uma olhada aqui nesse slide, nessa videoaula, para vocês lembrarem e não errarem besteira, porque se começar errado o exercício, vai errar tudo. Então é importante vocês montarem ele certo para fazer as medições corretas e tal. Tudo bem? Então, fica por aqui essa aula.